Olá, entusiastas da ciência livre e sem filtro! Meu nome é Lucy e você está no canal Make Science BR. E no Delineando de hoje eu quero comentar um pouquinho sobre a definição do ato sexual. Picante! Então, sem mais delongas. Tananana, tananana, tan, tan. Tananana, tananana, tan, tan. Olá pessoas, tudo bom? Esse vídeo é mais um vídeo referente à semana ACE, ou seja, a semana de visibilidade dos assexuais. Já tem outros vídeos aqui no canal referentes ao assunto e eles vão aparecendo aqui em algum momento, de alguma forma. Tá. Ato sexual, ato reprodutivo, todas essas questões elas são extremamente importantes para a biologia. Nesse último vídeo aqui, eu comentei com vocês a questão da reprodução sexuada e a importância dela para a biologia, para a diversificação dos seres vivos e como a gente não pode associar pessoas assexuais como pessoas estritamente repulsivas ao sexo. Isso é muito importante recapitular. Então, hoje eu quero tentar definir, mas afinal, o que é sexo? O que está dentro de sexo e o que está fora de sexo? O que então o assexual gosta de praticar? Existe um limite dentro dessa definição de sexo? Então eu vou tentar definir isso com vocês e já antecipo que não tem uma boa definição. Acho que vai mais de pessoa para pessoa, mas eu quero trazer algumas perspectivas biológicas aqui também. Então vamos começar pela biologia. O ato sexual, na maioria das espécies, ela se resume ao coito, né? Então, de alguma forma, organismos produtores de gametas diferentes vão se parear e por meio geralmente de órgãos de cópula, mas não necessariamente, pode ser que ambos expilam? Joguem para fora. Ambos joguem para fora esses gametas, como peixe, por exemplo, que as fêmeas jogam os óvulos, os machos jogam o esperminha deles lá em cima e aí a fecundação acontece fora. Então não necessariamente existe uma cópula. Então, nesse contexto biológico, a maioria dos atos sexuais eles são também atos reprodutivos. E é nessa perspectiva da biologia que a igreja muitas vezes tenta reprimir a sexualidade humana. Porque quando a gente vai para espécies mais complexas no sentido de comportamentos sociais, a gente começa a observar que o sexo ele tem características sociais, ele não é meramente um ato reprodutivo, ele não é meramente o instinto da reprodução. A gente pode comentar também sobre os bonobos, que são uma espécie de grandes primatas, parentes nossos, parentes dos chimpanzés, né? Que praticam sexo recreativo. E aí entra então outro termo, o recreativo, que é justamente essa condição de não vincular estritamente o ato sexual ao ato reprodutivo. Na nossa espécie, em alguns contextos, fora de algumas religiões e dentro da queirosidade da pessoa, a gente também pratica sexo recreativo, que é o sexo com visibilidade, com o intuito de gerar prazer, geralmente para as duas pessoas, né? Deveria ser esse o intuito. E essa forma, esse ato sexual, ele visaria estreitamento de laços, intimidade e o próprio prazer, e não o cunho reprodutivo. Então, nesse contexto, pensando já em sexo recreativo, o que tem que acontecer para ser considerado um sexo recreativo? E aí, nesse contexto do que tem que acontecer, que a discussão também é gigantesca. Porque, por exemplo, se a gente traz a definição da biologia, que o sexo é um ato reprodutivo, na nossa espécie, o ato reprodutivo necessariamente envolve as gônadas e penetração. Então, se a gente vem pela biologia, a gente poderia definir sexo como o ato de enfiar o pipi na pepé, e se é recreativo, é enfiar pipi na pepé sem reproduzir, usando uma camisinha, cuidado com
as infecções sexualmente transmissíveis, vulgo DSTs, que a gente parece que está parando de usar DST e usando infecções. Obrigada para quem me corrigiu no Twitter. Então, nesse contexto, se a gente simplesmente traz da biologia, a gente poderia definir dessa forma: o pipi na pepé, pronto, sem objetivo de reproduzir, pipi na pepé. Só que a gente sabe que a sexualidade humana ela é muito mais complexa do que penetrações. Não é à toa que existe toda uma escala de condições sexuais que são justamente esses aspectos de pareamento entre as nossas espécies. E pareamentos diferentes geram atos que a gente talvez possa considerar como sexuais, a depender da definição, diferentes. Então, pensando numa perspectiva mais abrangente e inclusiva, a gente poderia dizer, talvez, que o ato sexual é qualquer ato de prazer e carinho, de intimidade, que envolva a estimulação gonodal com o objetivo de gozo e prazer. Então, nesse contexto, a gente já tira o fator penetrativo e já tira esse contexto cisnormativo heterossexual e passa, então, para um contexto mais global. E aí, então, sexo oral é sexo, sexo anal é sexo, masturbação seria sexo, todas essas questões que de alguma forma envolvem as gônadas reprodutivas e estimulação pelo mero prazer poderiam então ser considerados sexo. E aí nesse contexto, basicamente, praticamente todo mundo faz sexo em algum momento da sua vida. E aí nesse contexto você estaria excluindo as pessoas que, por exemplo, eu e o meu namorado Alan, a gente não faz, nesse contexto, sexo, então, porque a gente faria apenas o que a gente está definindo como prazer sensorial. E os estímulos são em todas as regiões do corpo, fora, né, das gônadas sexuais. Só que aí, se a gente pensa, então, no sexo recreativo e considera que o sexo poderia ser ainda mais abrangente nessa perspectiva, que o sexo poderia ser uma perspectiva de recreação e criação de intimidade entre casais, trisais, quadrisais e pentasais, sei lá quantos casal foi, a gente então poderia mais amplamente definir o sexo, o ato sexual, como simplesmente trocas de carinho íntimo. E aí a gente desvincula a penetração, a gente desvincula o ato de estímulo gonodal e com o objetivo do gozo e passa aqui para um contexto de estímulo sensorial corporal íntimo com o prazer de gerar orgasmos. Aqui eu estou muito chulamente diferenciando gozo como aquele contexto ejaculativo, tanto do homem quanto da mulher, no contexto mais amplo dessas duas palavras, né? Melhor, redefinindo. Tanto as pessoas penianas quanto as pessoas com vagina, elas também têm ejaculações. São diferentes, têm momentos diferentes, funcionam de formas diferentes, têm objetivos biológicos diferentes, mas elas existem. Então, nesse contexto gonodal, de sexo gonodal, a gente poderia pensar que o objetivo é essa ejaculação, que eu estou chulamente aqui chamando de gozo, não necessariamente essa é a definição de gozo. Agora, no contexto ainda mais amplo que eu estava comentando, do estímulo sensorial, a gente pode pensar então que a gente pula do gozo, a gente não tem esse estímulo gonodal e, consequentemente, a gente não tem esse ato ejaculativo necessariamente ou como objetivo primordial e passa a ter o orgasmo como objetivo primordial. E aí, nesse contexto do orgasmo, eu estou definindo aqueles aspectos cerebrais que acontecem no ato de intimidade, em que a pessoa tem aquela tensão e depois aquele relaxamento, que muitas vezes pode estar associada ao gozo, mas não necessariamente. A ejaculação ela não depende desse orgasmo e o orgasmo não depende da ejaculação. Eles são processos fisiológicos distintos que, quando muito bem relacionados para quem gosta, pode ser incrivelmente maravilhoso, mas elas não precisam andar juntos. Então, nesse contexto, a gente poderia pensar no sexo como simplesmente esse ato de intimidade orgasmático.
E aí, a gente tem, então, várias formas, né, além dessas todas que eu já discuti, que muitas vezes envolve, então, a segunda definição, né, que seria a definição gonadal, tipo sexo tântrico, goinage e tudo mais. Esse vídeo ele não tem como objetivo dizer essa é a melhor definição de sexo. Eu estou fazendo esse vídeo mais com o intuito biológico e social de mostrar que essa é uma definição ampla, é uma definição discutível, principalmente a primeira, que num contexto social ela pode, de certa forma, estar reforçando ou apoiando ou incitando algum grau de machismo por causa desse vínculo penetrativo, que muitas vezes o ato penetrativo, no contexto social atual, ele acaba sendo um gerador de prazer masculino ou para as pessoas penhadas e não para as pessoas que têm vagina num contexto hétero de pareamento, vamos dizer assim. E aí isso é muito complexo, isso é uma coisa que dá um outro vídeo sobre o quanto a nossa sociedade pune o prazer dessas categorias femininas de gênero, mas isso fica por uma próxima. Então, só recapitulando rapidamente, a gente poderia aqui nesse vídeo categorizar 3 tipos de atos sexuais, né? O que seria estritamente biológico, que a igreja adora, que seria aquele ato penetrativo heterossexual, pipi na pepé, visando reprodução, mas aí pode ser recreativo, então você poderia fazer isso com camisinha, não visando a reprodução, mas visando um orgasmo e ejaculação. O segundo seria outras perspectivas mais amplas que envolvessem as gônadas, visando uma ejaculação, consequentemente um orgasmo, mas então envolvendo zonas erógenas referentes às gônadas reprodutivas. E a terceira categoria, que seria a mais ampla de todas, seria justamente as que não envolvem estímulos genitais, né, estímulos das gônadas reprodutivas, visando primordialmente o orgasmo, sendo o gozo, né, a ejaculação, uma consequência. E onde entram os assexuais nisso tudo? Em qualquer lugar, gente, porque como eu falei no último vídeo, o ato de condição sexual ou identidade ou orientação sexual, ela está se falando apenas em pareamentos de gênero. Dentro dos pareamentos de gênero, a gente tem os graus de atratividade. Aí você tem as atratividades sexuais e você tem as atratividades românticas, que é o meu caso, como eu já falei, que eu sou romântica. Mas para aqueles que têm atratividade sexual, os assexuais também podem estar envolvidos nesse contexto, porque eles podem ser assexuais, mas em algum grau ter algum tipo de atratividade sexual e praticar atos sexuais de qualquer uma dessas definições, seja ela mais restrita ou mais ampla. Então, desvinculem essa ideia de que a sexual não faz sexo, que a sexual não gosta de sexo, etc. A questão do sexo repulsive, que seria as pessoas que realmente não gostam de sexo no sentido mais da primeira definição e talvez da segunda, ou seja, as pessoas que não gostam do sexo no sentido gonodal, estímulo gonodal, elas podem ser assexuais, elas também podem ser alossexuais. Isso é uma condição que transcende o tipo de pareamento e o tipo de atratividade. Isso é um outro aspecto que soma tudo e está relacionado sim à nossa sexualidade enquanto seres humanos, mas são perspectivas e pautas diferentes dentro de um tópico mais abrangente. E é justamente pensando na inclusão das pessoas que são repulsivas ao sexo que eu particularmente considero a última categorização como a melhor, porque ela é mais inclusiva, que seria justamente a intimidade entre pessoas, envolvendo carinhos e carícias, visando um orgasmo, mas sem a utilização das zonas erógenas tradicionais, que seriam as gônadas reprodutivas. Então é isso, pessoal. Lembrando que essa é a semana da visibilidade assexual. Alossexual amiguinho, sigam pessoas assexuais, sigam conteúdos das pessoas assexuais para você abrir sua mente, tentar ver outras perspectivas de mundo e desconstruir alguns preconceitos que são tão comuns na nossa sociedade. Agradeço a todos que acompanham o meu canal, aos mais de 5.000 inscritos. Vai sair o vídeo
especial sobre 5 curiosidades sobre mim no... E vai sair, é isso, vai sair em algum momento. Agradeço a todas as madrinhas que contribuem financeiramente para a manutenção do canal. Sem vocês eu não conseguiria estar aqui. Muito obrigada mesmo. E é isso, pessoal. Merchan, né? Se você tem condições e gosta do meu conteúdo, considere se tornar uma madrinha do canal. Por favor. Deixa o like, compartilha, comenta se gostou do conteúdo. Um grande beijo